Sejam muito bem-vindos ao canal O Reino Manifesto. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma batalha que todo cristão enfrenta. E não é uma batalha num campo de guerra, não. É uma batalha que acontece bem aqui, no tribunal da nossa própria mente. Uma luta contra um inimigo que não dá trégua, o acusador. O Reino Manifesto. Agora imagine essa cena, que parece até tirada lá da jornada do peregrino. A gente está avançando firme até que, de repente, o caminho é bloqueado. O inimigo aparece na nossa frente, mas não com uma espada na mão. Ele vem com uma reivindicação. Ele aponta para o nosso passado e diz: "Ei, você me pertence, você traiu o meu reino." Nessa hora, voltar não é uma opção. O confronto é inevitável. E é exatamente aí que a gente precisa saber com toda certeza como usar a nossa arma espiritual. Para poder lutar, a primeira coisa é entender a tática principal do inimigo. Sabe qual é a arma mais poderosa dele? Não é a tentação, não. É a acusação. Como a gente vê lá em Apocalipse, ele faz isso sem parar, dia e noite. O objetivo é simples: nos desqualificar, tanto lá no céu quanto, e talvez mais importante, aqui dentro, na nossa própria consciência. E o estrago que essa tática faz é devastador. A acusação, ela gera uma fraqueza que simplesmente trava a gente. Ela rouba o nosso chão, a nossa base para lutar. Pensa bem, um soldado que se sente culpado, desqualificado, como é que ele vai ter força para levantar a espada? Uma consciência pesada, ofendida, acaba interrompendo nosso serviço a Deus. É isso, a acusação nos desarma de dentro para fora. Então, chegamos na questão central, né? Se a batalha acontece na nossa mente e o ataque é direto na nossa consciência, que tipo de arma pode funcionar? Como é que a gente se defende de um inimigo que usa as nossas próprias falhas, os nossos próprios erros contra nós? E aí é que está o problema. Muita gente tenta lutar com as armas erradas. Tenta usar a lógica para se justificar ou a pura força de vontade, sabe? Aquela coisa de, não, eu vou conseguir, eu sou forte. Mas isso, gente, são armas carnais. É como levar uma espada de madeira para uma luta de espadas de aço. Elas quebram no primeiro golpe. Para uma guerra espiritual, a arma tem que ser espiritual. Não tem outro jeito. E é por isso que existe uma arma específica designada para esse combate. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas presta atenção num detalhe crucial. É a espada do Espírito. Sabe o que isso significa? Que só o Espírito Santo pode nos ensinar a usar essa espada do jeito certo. Não é só sobre decorar versículos, entende? É sobre empunhar a palavra no poder do Espírito. Ok, então vamos simular um combate real, na prática. O inimigo chega e muitas vezes a acusação dele tem até um fundo de verdade. Ele aponta para uma falha real nossa e diz: "Aí, você pecou, falhou com Deus de novo." O que um guerreiro faz numa hora dessas? A resposta, e isso é muito poderoso, não é negar o pecado, não é dizer "eu não o fiz", é apresentar uma verdade que é muito maior. O ponto-chave é este: para o pecado que a gente confessa, a resposta não é a acusação de Satanás, a resposta é o sangue de Jesus. Quando o pecado é confessado, a palavra de Deus entra em cena e declara "purificado". O sangue fala muito mais alto que qualquer acusação. Aí o inimigo percebe que essa tática não colou. Então ele muda o ataque. Agora o alvo é a nossa identidade, a nossa força para continuar. Ele começa a sussurrar: "Você é fraco demais, não tem força para resistir a nada, é melhor desistir logo." O objetivo dele é claro: a paralisia. É fazer a gente largar as armas e simplesmente parar no meio do caminho. E a nossa resposta precisa ser na mesma moeda, ativa e declarada. Não adianta só ficar pensando passivamente: "Ah, isso não é verdade." Não, é para se levantar, é para resistir em voz alta. Eu me oponho a isso, eu rejeito essa acusação na minha consciência. E essa posição de autoridade a gente não toma baseada na nossa própria força. A gente se posiciona debaixo da cobertura do sangue de Jesus, que nunca perde eficácia. E aqui, pessoal, está a virada de chave, o fundamento de toda estratégia. A vitória não é algo que a gente conquista na luta. Ela é algo que já foi garantido para nós. A Bíblia diz que eles o venceram, está no passado. Como? Pelo sangue do Cordeiro. Então entenda isso. Nós não lutamos para a vitória, nós lutamos a partir da vitória que já nos foi entregue. Faz toda a diferença. Então, tá bom, na prática, no dia a dia, como é que a gente mantém a nossa consciência, que é tipo o nosso escudo interno, puro e forte? São 4 passos. Primeiro, pecou?
confessa direto a Deus. Segundo, veio a acusação logo depois, rejeita na hora, ativamente. Terceiro, declara a verdade da palavra sobre o poder do sangue. E quarto, continua a luta, mas agora com a certeza de uma consciência limpa, não por sermos perfeitos, mas por causa do sangue. Essa, meus amigos, é a atitude do guerreiro vitorioso. É o grito de guerra do peregrino, mesmo caído no chão, com o inimigo por cima. É a resiliência que nasce da fé. Uma queda não é o fim da história. A vitória final já foi decretada e o nosso levantar é certo. Portanto, a questão final não é será que a vitória é possível? A pergunta de verdade é como eu vivo a vitória que já foi conquistada para mim? É tempo de tomar posse dessa verdade. Não podemos mais permitir que a voz do acusador defina a nossa realidade. É hora de declarar a vitória que o sangue de Cristo comprou. Por isso, comente aqui embaixo, com toda a convicção do seu coração: eu venci.